A rua era tranquila, daquelas onde todos os vizinhos se conhecem pelo nome e onde as crianças brincam livremente na calçada. Era um lugar onde nada de extraordinário acontecia, até o dia em que a casa ao lado ficou vazia. Durante meses, ela permaneceu desocupada, até que uma nova família finalmente se mudou para lá. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Era uma manhã nublada quando o caminhão de mudança chegou. Os vizinhos curiosos espiavam pelas janelas, observando a chegada dos novos moradores. Era uma família pequena, um homem de meia idade, sua esposa e uma filha adolescente. Eles pareciam comuns, mas havia algo estranho neles, uma sensação que os observadores não conseguiam explicar. A casa, antes inofensiva, agora parecia envolta em uma aura sombria. As janelas pareciam escurecidas, e a vegetação ao redor parecia crescer de forma desordenada, como se a própria natureza estivesse tentando afastar algo. Logo após a mudança, coisas estranhas começaram a acontecer. Na primeira noite, os vizinhos mais próximos ouviram sussurros vindos da casa, como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo, mas as vozes eram abafadas e distorcidas. Tentaram ignorar, acreditando que fosse o som das caixas sendo desembaladas ou o eco dos novos moradores se instalando. Mas as vozes continuaram, todas as noites, sempre após a meia-noite. As luzes na casa ao lado também começaram a se comportar de maneira estranha. Elas piscavam aleatoriamente, e às vezes toda a casa se iluminava com uma luz intensa, mesmo nas primeiras horas da manhã. Era como se a casa estivesse viva, respirando e pulsando com uma energia própria. Certa tarde, a senhora Helena, uma senhora idosa que morava na casa ao lado há décadas, decidiu dar as boas-vindas aos novos vizinhos. Levou um bolo recém-assado e tocou a campainha. A mulher que atendeu era a mãe da família, mas seu olhar era vazio, como se ela estivesse olhando através de Helena. Sem trocar muitas palavras, aceitou o bolo e fechou a porta rapidamente. Helena saiu com um sentimento de desconforto que não conseguiu explicar. Nos dias que se seguiram, a filha adolescente da nova família começou a ser vista andando pela vizinhança, sempre sozinha e murmurando para si mesma. As crianças evitavam-na, e os adultos começavam a cochichar sobre o comportamento estranho da menina. Ela era vista olhando fixamente para as casas, como se estivesse observando algo que os outros não podiam ver. Então, uma noite, algo mais sinistro aconteceu. A senhora Helena foi acordada por um som alto, como se algo tivesse caído pesadamente no chão. Ao olhar pela janela, viu a adolescente parada na calçada, olhando diretamente para sua casa, com um sorriso perturbador nos lábios. Quando a senhora Helena piscou, a menina havia desaparecido. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Os vizinhos perceberam que o carro da família não estava mais na garagem, e parecia que ninguém estava em casa. Dias se passaram e, ao notar a ausência prolongada, alguém decidiu verificar. A polícia foi chamada, mas a casa estava vazia. Não havia sinal de luta, mas todos os pertences da família estavam lá, como se eles tivessem saído de repente, sem levar nada. As roupas ainda estavam nos armários, a comida na geladeira, e o bolo da senhora Helena estava intocado na mesa da cozinha, agora coberto de mofo. A única coisa fora do lugar era uma pequena caixa de música encontrada no quarto da adolescente, tocando uma melodia sombria e repetitiva. No fundo da caixa, havia uma fotografia antiga, retratando a mesma casa ao lado, mas datada de mais de 50 anos atrás. Na foto, uma família semelhante à que acabará de desaparecer estava em frente à casa, com expressões vazias e olhos escuros, como se algo tivesse drenado toda a sua vida. Os vizinhos ficaram perturbados, mas a polícia não encontrou nenhuma pista e o caso foi arquivado. A casa foi colocada à venda novamente, e a rua voltou ao seu silêncio habitual. Mas, à noite, se você ouvir com atenção, ainda pode perceber os sussurros vindos daquela casa. Ninguém sabe o que aconteceu com a família, mas a sensação é de que algo sinistro ainda espreita, esperando por sua próxima vítima. E assim, a história deixa no ar uma pergunta que ressoa na mente de todos. Será que a casa atrai aqueles que estão destinados a desaparecer? Ou será que a nova família apenas despertou algo que estava adormecido por muito tempo? Quem seria corajoso o suficiente para morar na casa ao lado? Até onde a curiosidade pode levar uma pessoa? E, acima de tudo,
O que você faria se descobrisse que sua própria casa pode estar esperando para reivindicar sua próxima vítima? O prédio comercial no centro da cidade era um marco de modernidade. Com 40 andares de escritórios elegantes e corredores impecavelmente limpos, ele era o orgulho da arquitetura local. No entanto, havia um elevador que ninguém ousava usar após o expediente. Os seguranças do prédio sussurravam histórias sobre ele, histórias que faziam o sangue gelar. Mas, como sempre, essas histórias foram relegadas ao reino do folclore urbano, até que algo terrível aconteceu. Era uma sexta-feira comum, e o relógio já marcava 18 horas. A maioria dos funcionários já havia saído para aproveitar o fim de semana. Restavam apenas algumas luzes acesas nos andares mais altos. Clara, uma jovem estagiária, estava atrasada, correndo para terminar uma apresentação que seu chefe exigirá de última hora. Ela suspirou de alívio ao enviar o e-mail, fechando o laptop com um sorriso cansado. Com pressa para sair, Clara não prestou muita atenção ao escolher o elevador. Havia 3 disponíveis, mas ela acabou por entrar no que ficava no canto, aquele que raramente era usado. O metal da porta refletia um brilho frio, quase fantasmagórico, quando ela se fechou atrás dela. O elevador começou a descer normalmente, mas, ao chegar no 30º andar, ele parou bruscamente. As luzes piscaram por um momento antes de se apagarem completamente. O coração de Clara acelerou, e ela começou a apertar os botões freneticamente. Não havia resposta. De repente, o elevador voltou a se mover, mas desta vez não era uma descida suave. Sentiu como se estivesse sendo puxado para baixo, como se algo estivesse forçando o elevador a descer cada vez mais rápido. Clara sentiu uma pressão crescente em seus ouvidos, e o pânico tomou conta dela. O painel de controle começou a piscar números aleatórios, indo muito além do térreo. A sensação era de que ela estava caindo para algum lugar muito, muito distante. Cada vez que o elevador passava por um andar falso, Clara ouvia sons assustadores do outro lado das portas, gritos abafados, sussurros em línguas desconhecidas e algo que soava como unhas arranhando o metal. Finalmente, o elevador parou com um solavanco, lançando Clara ao chão. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor que não deveria existir. Era um lugar escuro, com paredes úmidas cobertas de mofo e uma névoa espessa que parecia flutuar no ar. O chão era feito de pedras irregulares, desgastadas pelo tempo. Clara ficou paralisada, seu corpo tremendo de medo. Mas, como se fosse puxada por uma força invisível, ela saiu do elevador. O corredor parecia se estender infinitamente à sua frente, e cada passo que ela dava ecoava como um trovão. O silêncio era ensurdecedor, exceto por um som distante, como um tambor batendo em um ritmo irregular. Ao caminhar mais profundamente pelo corredor, Clara notou portas em ambos os lados, todas fechadas. De vez em quando, ela ouvia gemidos vindos de dentro, como se algo ou alguém estivesse sofrendo do outro lado. Seu instinto lhe dizia para correr, mas algo a forçava a continuar. Finalmente, Clara chegou a uma porta diferente das outras. Era enorme, feita de madeira antiga, coberta de inscrições estranhas e símbolos que ela não conseguia entender. Quando ela tocou na maçaneta, a porta se abriu com um rangido aterrorizante. Do outro lado da porta, Clara encontrou uma sala circular, iluminada por uma luz fraca e avermelhada que parecia emanar do chão. No centro da sala havia uma figura encapuzada, imóvel, de costas para ela. O ar estava pesado, e Clara sentiu como se estivesse sendo observada, apesar de não conseguir ver o rosto da figura. De repente, a figura falou com uma voz profunda e ressonante, que reverberou pelas paredes da sala. Você não deveria estar aqui. Clara tentou recuar, mas percebeu que a porta atrás dela havia desaparecido. Não havia saída. A figura virou-se lentamente, revelando um rosto encoberto por sombras, mas seus olhos brilhavam em um vermelho penetrante. Todos que chegam aqui estão destinados a pagar pelo que fizeram, disse a figura, avançando lentamente em direção a Clara. Você foi trazida aqui por uma razão. Clara, tremendo incontrolavelmente, tentou balbuciar uma resposta, mas sua voz estava presa na garganta. A figura continuou a se aproximar, e Clara sentiu o chão começar a se abrir sob seus pés. Uma escuridão abismal surgiu, engolindo tudo ao seu redor.
E, antes que pudesse gritar, ela foi sugada para o vazio, caindo em uma escuridão sem fim. Na manhã seguinte, o prédio estava em alvoroço. O chefe de Clara ligou para a segurança, preocupado com a jovem que não havia retornado para casa. Mas, ao revisarem as câmeras de segurança, os guardas notaram algo estranho. Clara havia entrado no elevador, mas ele nunca parou em nenhum outro andar e ela nunca saiu. O elevador, quando inspecionado, estava perfeitamente funcional. Nenhum defeito foi encontrado. No entanto, os relatos sobre o elevador estranho aumentaram após o desaparecimento de Clara. Alguns funcionários afirmavam ouvir sussurros dentro do elevador, enquanto outros relataram sentir uma sensação esmagadora de pavor ao entrar nele. Mas Clara nunca foi encontrada. O elevador tornou-se um símbolo de medo entre os trabalhadores do prédio, e poucos ousavam usá-lo, especialmente à noite. As portas do elevador se abrem para todos, mas será que todos chegam ao destino desejado? Até onde você estaria disposto a ir para descobrir a verdade? E, se soubesse que o elevador poderia levá-lo para além dos limites da realidade, você ainda o usaria?